Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente mergulha numa análise bem direta, bem contundente sobre esse boom da inteligência artificial. A ideia aqui é olhar para tudo isso a partir de uma perspectiva bastante crítica, que levanta umas questões bem sérias sobre para onde a gente está indo com essa história toda. E, para começar, vamos direto ao ponto central do alerta da nossa fonte. Essa frase aí já dá o tom da conversa, né? A sugestão é que as mudanças que a IA está trazendo são mas tão profundas que podem simplesmente reestruturar uma das instituições mais antigas da nossa sociedade. Pensa só. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto dessa análise foca nas pessoas, nas figuras-chave que, de acordo com a fonte, estão por trás, impulsionando todo esse movimento da inteligência artificial. O primeiro estudo de caso é sobre Alexandre Wang, e o rótulo que a fonte usa para descrevê-lo é, no mínimo, provocador: o feitor de escravos moderno. Uma acusação pesada que força a gente a olhar para o lado humano por trás de toda essa tecnologia. E aqui estão os detalhes por trás dessa acusação. A fonte alega que a empresa do Wang, a Scale AI, ia buscar mão de obra em lugares como campos de refugiados no Quênia. Essas pessoas faziam um trabalho essencial, sabe? Rotular dados, moderar conteúdo super violento e recebiam por isso um pagamento mínimo, descrito como centavos por dólar. E o resultado desse modelo? Bom, a empresa foi vendida por 1,4 bilhão de dólares e ele virou o CEO de IA lá na Meta. Agora, a análise vai um pouco mais fundo. A gente sai do executor para olhar para o ideólogo. O próximo nome na lista é Peter Thiel, que é posicionado não só como investidor, mas como a verdadeira força filosófica por trás de muito do que acontece no Vale do Silício. E essa citação aqui, olha, ela resume bem a ideia. Segundo a fonte, essa é a filosofia central que o Thiel apresenta em palestras super exclusivas só para convidados. Ou seja, a oposição à visão dele de um futuro tecnológico não é vista como uma discordância de ideias. É quase como uma heresia. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Saindo das pessoas e indo para o dinheiro, para a economia que alimenta esse boom todo. A fonte aqui argumenta que, se a gente olhar de perto os números, a conta simplesmente não fecha. 350 bilhões de dólares. É um número até difícil de imaginar, mas segundo a análise, foi isso que se gastou só no último ano com infraestrutura de IA. Coisas como data centers, chips. É um investimento, assim, colossal. Mas aí é que está o pulo do gato. Esse gráfico mostra o contraste. De um lado, todo esse investimento gigantesco, do outro, o retorno que a fonte alega que isso gerou, menos de 10%. Isso levanta uma dúvida enorme, né, sobre a sustentabilidade financeira disso tudo. A conclusão da fonte é que o modelo financeiro não se sustenta. Eles até citam um exemplo. A Disney teria cancelado um investimento de $1 bilhão com a OpenAI. E o motivo? Simplesmente não tinha fluxo de caixa para bancar o projeto. O dinheiro não estava retornando. Por causa disso, a fonte usa esse termo bem forte para descrever essa estrutura econômica. A lógica seria a seguinte: os investidores não entram porque o negócio é sólido, mas sim porque estão vendo outros investidores entrarem. É o que eles chamam de enxame de abelhas, um vai seguindo o outro e a bolha só vai inflando. E além do custo financeiro, tem o custo de recursos. Um custo ambiental, energético. A análise aponta que, até 2030, para alimentar toda essa IA, os Estados Unidos precisariam adicionar à sua rede elétrica uma capacidade de energia que equivale ao consumo do estado da Califórnia inteiro. A fonte considera isso algo praticamente impossível de se fazer. Agora a gente chega na camada que talvez seja a mais profunda dessa crítica. A gente vai olhar para os fundamentos filosóficos, ideológicos que sustentam todo esse movimento que a fonte descreve como se fosse quase uma nova religião. Essa é a ideologia política que seria do Kurt Yarvin, descrito como o guru do Vale do Silício. A ideia dele, que influenciaria figuras como Peter Thiel, é de que a democracia é um sistema ultrapassado e que ela deveria ser substituída por uma espécie de governo liderado pela elite da tecnologia. E aqui a fonte desenha como esse movimento seria estruturado como uma nova teologia. Tem uma hierarquia bem clara. No topo, a divindade, a própria inteligência artificial. Logo abaixo, os cardeais, os CEOs das grandes empresas de tecnologia. E por último, os hereges, basicamente qualquer um que se opõe a essa tal robotização da vida. E tudo isso junto nos leva ao coração do argumento, a uma reflexão sobre o propósito da ciência em si nesse novo cenário. Qual é o papel dela, afinal? E este slide mostra um contraste bem direto. De um lado, o que seria o contrato histórico da ciência, sabe? Melhorar a condição humana, reduzir o sofrimento, a dor. Do outro lado, a nova visão que a fonte enxerga no movimento da IA. Criar uma singularidade que, no fim das contas, coloca a própria espécie humana em risco.
Nesse cenário, a fonte chega a sugerir que os cientistas podem acabar se tornando os grandes vilões da história. E é com essa pergunta que a análise nos deixa. Uma pergunta central. A questão não é ser contra a tecnologia, mas sim questionar a finalidade dela. Para que serve tudo isso? É para melhorar a vida das pessoas ou é para outra coisa completamente diferente? Fica aí a reflexão.